Todos nós já falamos em algum momento da nossa vida com amigos ou familiares sobre a seguinte frase: o que você faria se tivesse R$ 1 milhão? E na maioria das vezes as pessoas respondem que comprariam uma casona, um carrão e que fariam muitas viagens, por exemplo. E claro que R$ 1 milhão é uma quantia e tanto. Porém, ter R$ 1 milhão de estoque, mas ter zero de fluxo, usando todo esse dinheiro apenas para gastos, assim como muitos ganhadores de loteria já fizeram e perderam tudo, pode ser um problema e tanto no quesito financeiro. Bom, tudo isso você verá aqui no vídeo de hoje e principalmente sobre o perigo que é não ter a inteligência financeira certa na hora de lidar com fluxos e estoques. Se você já é inscrito aqui do canal, já deve ter visto o vídeo em que falo sobre a diferença entre só ter renda e ter dinheiro realmente, em que falo da importância de construirmos nosso estoque, de ter logo nossa reserva de emergência e não depender somente da renda mensal. Que de forma resumida, quando recebemos nosso salário mensal, estamos recebendo fluxo. E se gastamos tudo que recebemos, nós temos apenas o fluxo, sem nada de estoque. Até porque não ficará nada conosco. Agora, se poupamos uma quantia para investir, já começamos a construir um estoque, que este é essencial ter para não ser totalmente dependente da renda, de ser obrigado a trabalhar mês após mês para conseguir pagar as contas, sempre trabalhando para ganhar dinheiro, para poder pagar as contas e acabar o mês zerado, voltando a trabalhar novamente no próximo mês e reiniciando esse mesmo ciclo todos os meses. Mas bom, se quer mais detalhes sobre a importância de ter estoque, veja o vídeo sobre a diferença entre ter renda e ter dinheiro, vai estar aqui no card aqui em cima. Porque o vídeo de hoje vai ser mais focado na parte do fluxo, da importância de também ter fluxo, e você vai entender o porquê. Então, se já curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like e bora pro conteúdo de hoje. Bom, se você já entendeu o lema de nunca gastar tudo que ganhar, para assim usar parte do fluxo que recebe para a formação do seu estoque, de por exemplo, quem ganha 3 mil por mês, reservar 500 para o estoque, ou seja, para investir e construir o patrimônio com o passar do tempo, investindo mensalmente. E lembre-se, estou falando de investir e não de guardar. Justamente a ideia de multiplicar o dinheiro com os investimentos, de sempre receber rendimentos por ter esse dinheiro investido. Tá aí o que restou, sendo 2.500 para gastar todos os meses. E o estoque primordial, vamos dizer assim, tem que ser a reserva de emergência, que vai sempre te assegurar em momentos de instabilidade. Então essa é a primeira grande importância de ter um estoque. E também é a hora de entender que estoque não é fluxo. Ou seja, o dinheiro que você tem investido, seja em ações, fundos imobiliários ou na renda fixa, como é o caso da reserva de emergência, que muitas das vezes deixamos rendendo no banco, por exemplo, ou seja, dinheiro investido em geral, não é renda, é estoque. E mesmo que você tenha um certo estoque investido, você tem que administrar muito bem. Pode ter ficado meio confuso à primeira vista, mas para você entender melhor, todo montante que temos investido é estoque. Até no aplicativo das corretoras aparece dessa forma escrito: meu patrimônio, sendo o total que você tem investido, né? E olha que interessante, como o estoque está investido, ele está gerando renda, na maioria das vezes. Por exemplo, quando investimos em fundos imobiliários ou ações que pagam dividendos, que de período em período pagam os devidos rendimentos. Então, ter estoque investido é isso, é ter um dinheiro que esteja gerando rendimentos, ou também valorizações no caso das ações e fundos imobiliários. Mas voltando aqui, o estoque investido gera fluxo, os rendimentos por ter o dinheiro investido. Porém, o estoque por si só não é o fluxo. Até porque quanto mais resgatamos nosso dinheiro dos investimentos, menor vai ficar nosso estoque, e, consequentemente, menor será o fluxo de rendimentos que esse estoque vai gerar mensalmente. E é aí que está um erro que muitos cometem: a má administração do estoque, de simplesmente não gerar fluxo. E eu vou usar o exemplo para você entender melhor. A maioria das pessoas pensa que se receber uma herança de, por exemplo, R$100 mil ou resgatar R$50 mil do FGTS, vai resolver todos os seus problemas financeiros. Porém, é aquela velha história: estoque não resolve problema de fluxo. Bom, vamos ao exemplo hipotético de Rodrigo, que recebe ali seus R$3 mil por mês e está sempre gastando tudo que recebe. Às vezes até ficando no vermelho, com um cartão estourado que não consegue pagar. Vivendo sempre nesse ciclo de receber a renda, o fluxo, utilizando apenas para pagar as contas que anda devendo, e ainda acumulando mais contas a pagar.
Ou seja, não administra da forma correta o fluxo, que vai embora todos os meses. E vamos supor que ele, em um dado momento da vida, recebe uma herança de 100 mil reais. Lembrando que esse é um exemplo hipotético, ok? Bom, com certeza nessa hora, o Rodrigo pensa: pronto, com esse dinheiro já vou pagar todas as minhas dívidas, vou continuar trabalhando para ter meu fluxo de renda e terei esses 100 mil de estoque. Finalmente vou viver tranquilo. Mas o que geralmente acontece nessa ocasião é a pessoa pagar as dívidas e utilizar o dinheiro que restou para gastar com qualquer coisa. Afinal, agora tem um dinheiro que nunca viu em toda a sua vida. E cara, você sabe, sempre que aparece um dinheiro a mais, a coisa mais fácil de se fazer é gastar esse dinheiro. E assim ele foi lá, gastou com um carro novo, reformou a casa, fez viagem, tudo isso sem planejamento nenhum e sem consciência financeira. E quando menos espera, já se vê na mesma situação de antes. Bom, é claro que não é todo mundo que recebe 100 mil reais de herança do nada. Porém, o que quis demonstrar com esse exemplo é que a maioria das pessoas pensa que estoque resolve problema de fluxo. Ou seja, a pessoa pensa que recebendo uma boa quantia de herança, ou resgatando o FGTS, ou vendendo a aliança de ouro, por exemplo, vai resolver os problemas financeiros que tem com a forma que lida com o fluxo que recebe mensalmente. Veja que o problema do Rodrigo sempre foi a forma de lidar com o fluxo de renda, como ele sempre gastou de forma descontrolada, acima do que ganha. Mesmo recebendo um grande estoque, vai fazer a mesma coisa, mesmo que isso demore mais tempo. É claro que gastar 100 mil reais não é a mesma coisa que gastar 3 mil. Porém, uma hora se vê zerado novamente. Você pode até pensar que isso é incomum e difícil de acontecer, como diz o Gustavo Cerbasi. Isso é a regra, não é a exceção. Quando falou sobre esse assunto de pessoas que receberam boas quantias de estoque, mas voltaram a zero novamente. Justamente porque as pessoas não entendem que estoque não é fluxo. Os 100 mil reais de herança do exemplo anterior são 100 mil reais de estoque, e não de fluxo mensal. Ou seja, não é algo que vai receber continuamente. É um dinheiro que, se utilizado de forma correta, pode gerar fluxo. Essa é a ideia do estoque: gerar fluxo, gerar rendimentos. Ou seja, investir e gerar rendimentos com esse dinheiro investido. O estoque não é renda. O dinheiro de estoque é um dinheiro que, se você gastar, ele subtrai. Ele não vai voltar no mês que vem. Por isso, a ideia é investir para assim gerar rendimentos. Para arredondar, vamos dizer aqui que alguém com 100 mil reais investidos consegue gerar por volta de R$ 1.000 mensalmente de rendimentos. Isso considerando aplicações mais conservadoras. E reinvestindo esses rendimentos mensalmente, vai aumentando ainda mais o estoque gradativamente. Mas o que mais temos por aí são exemplos de ganhadores de loteria que quebraram, de vencedores de Big Brother que receberam prêmios milionários e faliram. Bom, essa é a importância de gerar renda. Que se você tem um certo estoque hoje, não utilizá-lo de forma descontrolada, e sim ver o estoque como um gerador de rendimentos. Seja você que recebeu uma herança ou algo do tipo, ou você que está construindo o estoque por conta própria, investindo mensalmente para aumentar o patrimônio à medida que o tempo passa. Assim como a maioria de nós, que temos que construir nosso próprio patrimônio. Mas todos nós sabemos que o comum é o descontrole. Bom, na pesquisa para realizar esse vídeo, eu me deparei com uma história que reflete muito bem essa ideia da má administração de estoque, sem utilizá-lo para gerar fluxo. De um morador da Bahia que tinha apenas 19 anos e vivia em uma casa simples com a mãe quando ganhou na loteria simplesmente 30 milhões de reais. Isso em 1983. E sem educação financeira, o prêmio subiu a cabeça. E ele foi morar durante 1 ano e meio em uma suíte de um hotel de luxo em Salvador. Toda noite dormia com uma mulher diferente, além de outras extravagâncias como gastar horrores com bebidas caras. E como muitos milionários de loteria que perderam tudo, ele pensava que o dinheiro nunca ia acabar. E aí que está o grande problema. Ele tinha um estoque enorme e gastava o principal. Não investiu nada, não tendo fluxo nenhum. Só via os milhões na conta e pensava que não teria fim, gastando do principal. Veja só, se ele investisse de maneira diversificada esses 30 milhões de reais em aplicações seguras, conseguindo em média 1% ao mês de retorno para arredondar, ele ia gerar 300 mil reais apenas de rendimentos todo mês. E é como diz no livro A Psicologia Financeira: gastar dinheiro para mostrar aos outros quanto dinheiro você tem
é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Toda essa vida de ilusão durou cerca de 5 anos, usando o dinheiro apenas para gastos com grandes luxos, que no fim das contas resultou em voltar para a moradia humilde e se virar com salário mínimo de ajudante de garçom. Essa é uma história verídica que vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser saber de mais detalhes dessa e demais histórias de ganhadores de loteria que perderam tudo por má administração do dinheiro. E a ideia principal aqui é que nenhum desses ganhadores de loteria usou estoque para geração de fluxo, utilizando o dinheiro do prêmio total, ou seja, pegou o estoque para gastar, sem utilizá-lo para gerar rendimentos e gastar apenas os rendimentos. Mas você pode estar pensando, esses ganhadores de loteria ganharam milhões, como vou aplicar isso na minha vida? Bom, se hoje você tem apenas fluxo, ou seja, recebe seu salário e gasta tudo, comece pelo básico, pelo passo número 1, que é viver um degrau abaixo da renda e começar a formar um estoque, mês após mês. E claro, o primeiro estoque de todos é a reserva de emergência. Até porque, da mesma forma que só ter estoque não é bom financeiramente, só ter fluxo também não é. Temos que ter os dois e sabermos administrar cada um deles. Bom, eu falo de forma mais aprofundada no vídeo sobre a diferença entre ter renda e ter dinheiro. Está aqui na tela e está bem completo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.